Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que seja de paz e de luz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu me chamo Armando e, com a parceria da nossa querida irmã Norma, iremos apresentar os estudos das parábolas de Jesus. Esses estudos são carinhosamente elaborados mensalmente e fazem parte de mais uma contribuição fraterna do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Portanto, participe e colabore, colocando seu joinha, deixando seu comentário, perguntas ou dúvidas, que iremos carinhosamente também respondê-los. Meus irmãos, não custa lembrarmos que as parábolas são histórias curtas e simples, muitas vezes com elementos da vida cotidiana, usada pelo nosso Mestre Jesus para ensinar lições morais e verdades espirituais de uma maneira acessível e memorável. Geralmente, as parábolas costumam ter uma narrativa simbólica, onde os personagens e eventos representam conceitos maiores. Essas histórias são encontradas nos evangelhos do Novo Testamento. E hoje nós iremos refletir sobre a parábola da rede. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50, e utiliza a imagem familiar de uma rede de pesca lançada ao mar para capturar peixes de todos os tipos. O Mestre Jesus compara o reino dos céus a essa rede que, uma vez cheia, é puxada para a praia, onde os pescadores separam os peixes bons dos ruins. Essa parábola nos convida a refletir sobre o julgamento final e a separação dos justos e dos ímpios. Ela enfatiza, inclusive, a importância de viver uma vida de acordo com os ensinamentos do Mestre e estar preparado para o dia do julgamento. E, por fim, nós vamos perceber que a mensagem dessa parábola nos desafia a examinarmos as nossas vidas e as nossas próprias ações. Para contextualizarmos numa perspectiva histórico-cultural, imaginemos a situação social e econômica da época que o mestre viveu e a importância das redes de pesca na sociedade antiga. Jesus viveu na Palestina durante o domínio do Império Romano, especificamente sobre o reinado do imperador Tibério, no ano de 14 a 37 depois de Cristo. E a sociedade era marcada por desigualdades e opressões. O Império Romano impunha altos impostos e a violência era comum, com o uso da crucificação como forma de punição. A população era dividida em classes sociais. A classe alta incluía a nobreza sacerdotal, altos funcionários e latifundiários. A classe média, pequenos proprietários rurais, artesãos e comerciantes. E a classe inferior, compostas basicamente por escravos e jornaleiros. Então, por outro lado, as redes de pesca eram essenciais para a subsistência das comunidades costeiras e ribeirinhas. Elas eram confeccionadas de materiais naturais como linho, fibras de algodão, fibras de árvores e algodão, e eram utilizadas desde tempos antigos. A pesca não só fornecia alimento, mas também era uma atividade comunitária que envolvia conhecimento e habilidades manuais transmitidas de geração em geração. As redes de pescas eram um símbolo de sustento e trabalho árduo, refletindo a importância da colaboração e da preparação para colher os frutos do trabalho.
E aí fica uma pergunta: e qual é a conexão com a parábola da rede, meus irmãos e minhas irmãs? A rede que captura peixes bons e ruins simboliza a inclusividade do chamado divino e a necessidade de viver uma vida ética e moral. A parábola ressoa com a realidade das pessoas da época que dependiam da pesca para sua sobrevivência e entendiam a importância de estar preparado para o julgamento. Então, eu agora vou pedir à nossa querida Norma para ela poder ler para a gente as parábolas da rede. Por favor, minha querida Norma. Ok, meu irmãozinho. Olá, queridos irmãos. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos então à leitura dessa maravilhosa parábola da rede do nosso Mestre Maior. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. É contigo, querido Armando. Então, é possível buscarmos uma explicação da narrativa, esse, esse tripé da rede lançada ao mar, a coleta dos peixes, bons e ruins, e a separação final. A nossa amiga Norma vai explicar, através de um texto, sobre a fornalha de fogo. Por favor, Norminha. Pois não, meu querido. Essa explicação foi explicitada no livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, de Rafael Papa, não é? Em que ele reúne alguns autores acerca das interpretações das parábolas. E essa interpretação foi dada por Vladimir da Mata Stefanon. Ele diz assim, meus irmãos, quando Jesus fala, não é? E lançá-los na fornalha de fogo, Jesus está falando de reencarnar em orbes condizentes com a condição espiritual que aqueles irmãos se encontram. Então ele fala assim: reencarnar normalmente gera grande sofrimento ao espírito. Afinal, habitamos um planeta onde o mal ainda predomina e que ainda desconhece a felicidade plena. Assim, é possível se verificar que o imaginário de provas e expiações possa se equiparar ao sofrimento de ser lançado numa fornalha de fogo. Ambiente transformador da rocha disforme em utensílio civilizador. Cabe lembrar, entretanto, que o fogo, muito utilizado nas metáforas de Jesus, não é um recurso de tortura eterna, como hoje muitos ainda creem. É, antes, um instrumento purificador, simbolicamente falando. Eis que o Espiritismo nos ensina que não há sofrimentos eternos. A fornalha de fogo de que nos fala a parábola pode ser interpretada como as provocações
e expiações que vivemos e iremos enfrentar, conforme alertou Jesus, quando nos disse, né? No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Assim, os maus serão encaminhados a mundos inferiores, onde continuarão sua luta evolutiva. Mas, para o espírito banido, a terra que ele compulsoriamente deixou será então como um paraíso perdido. E naquele mundo em que estará reencarnado, a vida com suas condições mais primitivas e as duras provas e expiações poderão ser comparadas a um fogo intenso, ou seja, um sofrimento doloroso, mas purificador e temporário. Quanto ensinamento, né, minha irmã? É, Nossa, a rede lançada ao mar, esse símbolo é um símbolo que representa a lei do amor e a lei do progresso espiritual da humanidade. Ela é lançada ao mar, simbolizando o mundo e a captura dos peixes de todas as espécies. E isso representa pessoas de diferentes níveis evolutivos espiritualmente, não é a norma? é verdade, é verdade. E o nosso Pai, não é, Armando, ele é tão misericordioso que ele mandou ao longo da nossa civilização, né, diversos espíritos de luz para nos auxiliar nessa caminhada, não é? Quando ele nos enviou o espírito mais evoluído que habitou o nosso planeta, o nosso mestre abençoado, ele nos deixou o seu evangelho para nos ajudar a burilarmos, né, nosso aprimoramento moral e termos condição de sermos os bons peixes na hora da transição. Mas ele continua, né, a nos enviar espíritos de luz que nos sirvam, não é, de exemplos para que possamos colocar em prática esses ensinamentos evangélicos e avançarmos a peixes bons da parábola, né? Como foram Chico Xavier, Madre Teresa, não é? Irmã Dulce, o nosso querido Gandhi, que nos exemplificou que poderemos vencer uma querela com pacificação. Ele não levou a libertação da Índia a ferro e fogo com a guerra. Não. Ele exemplificou com a paz. Ele incentivava o povo indiano a não consumir os produtos ingleses, que era o país que o dominavam a Índia e que tinha iniciado, dando pontapé inicial na Revolução Industrial, e que baseava sua economia em vender aqueles produtos. Então, ele buscou essa inspiração nessa formação moral que ele adquirira. E assim ele jejuava em protesto e ele conquistou. E como se não bastasse isso, não é? O Pai ainda continua a nos enviar pessoas nesse momento de transição planetária. Há relatos que Chico Xavier nos deixou dito que Emmanuel reencarnou no ano de 2000 no interior de São Paulo. Hoje já está um homem e que será um grande educador e também médium. Então, a assistência do Pai Misericordioso continua ativa para que todos nós possamos fazer parte do bom peixe ou do trigo que herdará a terra. Prontinho, Armando. Maravilha, maravilha. Ouvindo isso tudo, a gente
acaba nos inspirando o tempo inteiro para poder pensar, na verdade, que não estamos sozinhos nesse mundo, né, minha irmã? Hum, Coleta dos peixes bons e ruins. O significado dos peixes bons e ruins? Claro, são aqueles que viveram de acordo com os princípios do amor, justiça e fraternidade, e aqueles também que não seguiram esses princípios respectivamente. Não tem como a gente, no mundo que nós vivemos, né, de provas e expiações, termos apenas pessoas em que estão inclinadas segundo o Evangelho de Jesus. Há pessoas também, como foram criados simples e ignorantes, ainda estão na escala evolutiva buscando um pouquinho mais de discernimento. E a separação dos peixes bons dos ruins reflete a separação espiritual que ocorre após a morte, onde cada um é julgado com base em suas ações e intenções. E, por fim, a separação final, a separação dos maus dos justos e a subsequente punição dos maus na fornalha de fogo, conforme foi dito, representam o julgamento final e a retribuição espiritual. Essa parte da parábola enfatiza uma coisa muito importante, que para além do viver uma vida ética e moral, buscar sempre o quê? O progresso espiritual e a harmonia com os princípios das leis divinas. Não é a Norma? é isso mesmo, Armando. É, o Pai sempre faz chegar até nós essa compreensão do processo que ele utiliza para impulsionar a sua criação ao progresso, tanto nós indivíduos quanto os planetas, os orbes por ele criados, entendeu? Então, lá no Antigo Testamento, a gente já vê o exemplo de acordo com que aquela mentalidade daquela época pudesse entender. Quando é citado, não é, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque afastaram-se das leis de Deus. É a mesma transição, entendeu? Mais tarde, a gente vai encontrar uma belíssima obra, né? Os Exilados de Capela, de Edgar Armond. Então, é, é uma extraordinária obra de pesquisa histórica que trata da evolução espiritual de nossa humanidade, desde os primeiros hominídeos, a partir da combinação e influência de espíritos degradados do sistema estelar de Capela para a Terra, dando origem às diversas raças e civilizações. E assim, nesse livro, ele cita uma passagem do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, em que Emmanuel nos diz que o nosso planeta Terra estava iniciando seu processo evolutivo. E, conforme nos conta esse autor, o exílio dos capelinos para a Terra teve como objetivo a atualização destes espíritos em um mundo mais adequado ao seu momento evolutivo. E por quê? Porque eles estavam desajustados aos novos ritmos de evolução daquele orbe distante que eles foram exilados, né? Devido ao alto grau de egoísmo e orgulho que eles possuíam, que até então os caracterizava, né? Dificultando sobremaneira a caminhada daquela parte da humanidade residente à capela, em que a maior parte já estava com um novo propósito, esse propósito do amor que o nosso mestre nos ensinou, entendeu? E assim eles aqui chegaram e formaram os grupos, né, aqui na Terra, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. É assim que se dá esse processo, não é, de transição planetária. A palavra é sua, querido.
Nossa, é muito conhecimento e as pontes estabelecidas para poder entender, porque às vezes uma pessoa tão leiga lê as parábolas, são 4, 5 i itens apenas, né. Olha o desdobramento de conhecimento que se dá exatamente pelas mensagens do mestre. E o que mais me fascina, irmã Norma, é que a mensagem, se nós tivermos oportunidade daqui a uns anos retornar a essa parábola, iremos fazer novas pontes e interpretações com novas literaturas. Então está tudo interligado, é fantástico isso tudo. É verdade, querido. Portanto, a mensagem principal da parábola da rede, à luz da doutrina espírita, é a necessidade de transformação moral e progresso espiritual, é a nossa reforma íntima. Isto é, a humanidade deve superar os vícios e as injustiças sociais buscando um mundo mais justo, amoroso e fraterno. Sabemos também que a parábola da rede e as cartas de Paulo de Tarso, embora tenham contextos e objetivos completamente distintos, compartilham vários pontos de aderência e temas comuns, como iremos apontá-los aqui. Olha só, meus irmãos, o primeiro tema: inclusividade e universalidade. Pela parábola da rede, a lançada ao mar captura peixes de todos os tipos, simbolizando a inclusão de todos os no reino dos céus. As cartas de Paulo vêm trazendo para a gente o seguinte: Paulo frequentemente enfatiza que a mensagem de Jesus é para todos, todos, judeus e gentios, e que não há distinção entre pessoas de diferentes origens. Isso foi, na verdade, a carta para Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, na carta para os Romanos, no capítulo 10, versículo 12. Olha outro tema importante: julgamento e separação. Na parábola da rede, a separação dos peixes bons e ruins simboliza o julgamento final, onde os justos são separados dos ímpios. Já falamos sobre isso. Mas olha a ponte estabelecida pelas cartas de Paulo. Paulo também aborda o tema do julgamento final, destacando que todos comparecerão diante do tribunal do nosso Mestre, para receber de acordo com as suas ações. Isso foi dito na segunda carta aos Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 10, e as cartas para os Romanos, no capítulo 14, versículos 10 ao 12. Outro tema especial também é a vida ética e moral. Pela parábola da rede, a parábola enfatiza a importância de viver uma vida moral e ética, pois haverá uma separação final baseada em nossas ações. Paulo de Tarso nos colabora dizendo que constantemente exorta os cristãos a viverem de maneira digna do Evangelho, praticando a justiça, a retidão e ao amor. Está nas cartas a Efésios, capítulo 4, versículo 1, é para Filipenses, né? No capítulo, na primeira carta, versículo 27. Um outro tema também, e que a gente não pode deixar passar, é a transformação e o crescimento espiritual. Essa parábola da rede, ela traz a imagem dos peixes bons e ruins, ela pode ser vista como um chamado à transformação e crescimento espiritual, para se tornar um peixe o quê? Um peixe bom. E Paulo elucida sobre a transformação para a renovação da mente e o crescimento espiritual como processo contínuo para se conformar à imagem do Mestre. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e a Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24. E, finalizando, a comunidade e corpo de Cristo. Pela parábola da rede, nós vamos encontrar o símbolo da comunidade do reino dos céus, onde todos e todas são chamados e chamadas a fazer parte, não tem distinção, meus irmãos. Paulo
frequentemente usa essa metáfora do corpo de Cristo para descrever a comunidade cristã, onde cada membro tem um papel importante de todos e todos são interdependentes. Isso quer dizer que não independe do tipo, da forma, da onde você está, todos nós estamos unidos a um só corpo, ao corpo de Cristo. Isso foi dito por Paulo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 a 27, e a Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. Muito bem. Já que a gente teve a oportunidade de estabelecer todas essas pontes tão importantes, você vê, às vezes a parábola é tão curta e pequena, parece que não faz o mínimo sentido. E olha o desdobramento que isso está acontecendo, né? A gente consegue, na verdade, trazer e aflorar o conhecimento, o ensinamento do Mestre para todos, sem distinção. Podemos também buscar na literatura espírita, como já foi também buscada anteriormente, mas que a gente vai fazer um aprofundamento agora, para fundamentarmos toda essa análise e a interpretação da parábola da rede. Eu vou ler a parte da parábola da rede do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Esse capítulo ele se encontra na página 48. Bom, Caibar, ele fala sobre a parábola, coloca a parábola como nós já expomos aqui anteriormente, e fala o seguinte: o fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos. Destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações. Tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade andam obscurecidas nas almas. Tempos de discórdias, de ódios, de confusão, tal que até os próprios escolhidos periclitam. E ele faz um adendo dizendo exatamente por que periclitam. Entende-se por escolhido aquele que, pela vivência cristã, já se libertou em grande parte do reino do mundo, não obstante, periclita, ainda pode cair, donde a advertência do apóstolo Paulo, aquele, pois, que cuida, estar em pé, olhe, não caia. As cartas de Coríntios, a primeira carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 12. E continuando, Caibar nos diz também que é o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo, é essa transição que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. É uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo, como alguns o têm entendido, mas sim o fim dos costumes, com seus usos, suas praxes, seu convencionalismo, sua ciência, sua filosofia e sua religião. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história com letras indeléveis, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto o novo programa de vida. A rede cheia de peixes de toda espécie representa a lei suprema, a lei divina, que ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, vem trazendo ao tribunal de Cristo gente de toda espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com as suas obras. Os anjos são os espíritos superiores, a quem está afeto o poder do julgamento, e a fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de depurar-se entre lágrimas e dores para atingirem uma esfera melhor. Contudo, não se julgue que esta parábola seja para os outros, que não os espíritas ou os crentes no espiritismo. Parece-nos até que os afeta primeiro que a todos os demais, pois que se acham dentro da rede tecida pela pregação dos espíritos do mundo todo. Quer dizer que não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom.
Os que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não a praticam, os que clamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre, todos estes, e ainda mais os perjuros, os convencionalistas, os tíbios e os subservientes não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para ter liberdade. A parábola da rede, meus irmãos, é a última da série das 7 parábolas que o Mestre propôs a seus discípulos. Por isso, o apóstolo, ao aplicá-lo no seu evangelho, conservou a expressão que Cristo lhe deu ao propô-la. Finalmente, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhes havia transmitido, ensino bastante explicativo no reino dos céus, com todas as suas prerrogativas. Olha que maravilha, né? E a gente, às vezes, se dá conta disso fazendo a leitura do Evangelho o tempo inteiro. Essas mensagens são permeadas o tempo inteiro nos capítulos do Evangelho. Então, não existe uma desconexão da mensagem do Cristo. É como assim, olha, se você esquecer nisso, você tem uma revisão no outro lugar. Se você não se lembrar, calma que você tem aquele livro ali, você vai buscar. Às vezes você nem tem o livro em casa, mas você abre o evangelho e você já tem pelo menos o início ou o meio ou o coração daquela mensagem. Eu vou pedir à nossa querida irmã Norma para fazer a leitura do texto 2. Pode ser, Norma? É que uma pergunta se faz necessária para refletirmos mais. Qual é a relevância da parábola da rede atualmente? Algumas respostas são possíveis serem pautadas pela compreensão neste estudo, hoje e agora. Uma reflexão sobre moralidade e ética. Quer fazer, Armando? Então, essas pautas todas, né, nós nos organizamos para essa comunicação, na verdade, de trazer qual é o ensinamento do mestre aos dias atuais. Né? O que a gente está vivenciando hoje, isso que é importante, na verdade. A separação dos peixes bons e ruins nos lembra da importância de viver uma vida moral e ética. Né? A prática da nossa reforma íntima, busca incessante, que é tão difícil. Isso nos incentiva a refletir sobre as nossas próprias ações ao cotidiano, os valores e como tratamos os outros, buscando sempre agir de maneira justa e compassiva, principalmente, meus irmãos, aqueles irmãos de caminhada de difícil trato. Esses é que nos ensinam o tempo inteiro. A inclusividade e aceitação. Então, a imagem da rede que captura peixes de todos os tipos simboliza a inclusividade. Todos estão dentro dessa rede, não vou deixar ninguém fora dessa rede. E o chamado universal de Deus. Em uma sociedade cada vez mais diversa, estamos vivendo hoje a diversidade, a pluralidade das culturas, o interculturalismo, né? Essa mensagem reforça a importância da aceitação e do respeito por todas as pessoas, independentemente de suas crenças, combatendo qualquer forma de discriminação e injustiça social. Quem somos nós para julgarmos outras pessoas? Quem somos nós para colocarmos
num posto completamente diferente das outras pessoas. Devemos sim compartilhar as ideias, devemos sim respeitar as ideias e comungar com essa evolução que está acontecendo no planeta, para que nós possamos juntos ter uma boa convivência. A preparação para o futuro. Isso é que é importante. A parábola nos provoca, mas provoca para uma necessidade de preparação espiritual e a transformação por meio da busca incessante pela reforma íntima. Você vê que isso está sendo o tempo inteiro assim intensificado, né? Isso se aplica à nossa caminhada evolutiva para contribuirmos positivamente com o desenvolvimento da comunidade ao nosso redor. Quer dizer, se nós não nos unirmos, se nós não estarmos preparados para lidar com o outro com amorosidade, afetividade, preparo. E onde a gente vai buscar esse preparo? Nas nossas leituras, nas nossas formações, né? Ao lado, independentemente da sua crença, se você é evangélico, se você é espírita, católica, o importante, na verdade, é você estar dentro das leis divinas, pelo menos próximas a essas leis, para você poder estar comungando exatamente com o que o mestre nos disse. E a gente também, não é, Armando, vê movimentos sociais nesse sentido, nesse propósito, não é? Você vê o Brasil Sem Fome, começou como um impulso de um homem que não tinha religião, mas ele já tinha uma transformação moral em si e deu esse pontapé inicial de solidariedade. E tantos outros exemplos, como os irmãos que visitam presidiários e levam essa palavra do Cristo até eles e muitas vezes conseguem transformá-los e que Sim. mais tarde passam a dar seus testemunhos para que outros sigam os seus exemplos. O próprio Né? profeta Gentileza, né, deixou um legado para Também todos, apesar da frase dos escritos, mas gera o quê? Amorosidade. Às vezes o sujeito ele não tem nem a formação da religião, mas aquilo brota no coração dele, porque o espírito é imortal e já traz todas essas características para que possa, na verdade, sem ele perceber, exudar, né, trazer aquilo para a atmosfera de uma maneira que harmoniza e que a gente não esquece o tempo inteiro. É impressionante. Você é tem razão. verdade, é verdade, querido. Justiça e responsabilidade social. Então, a separação final dos peixes, como está na parábola, nos lembra que nossas ações têm consequências, né? Isso nos incentiva a lutar por justiça social, combater a corrupção e promover a equidade, tanto em nossa vidas pessoais, quanto na sociedade em geral, né? Temos aí os movimentos sociais, como a Norma falou, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento de, movimentos dos homens sem terra. Então, todas essas congregações, elas são afirmadas pelas suas ideias e pelas seus princípios ideológicos e filosóficos, mas no fundo, prega a unidade, prega, na verdade, a equidade, e a gente tem que olhar isso com muito cuidado para não sermos indiretamente, às vezes até diretamente, preconceituosos contra isso. E quando eu digo de preconceito, não é só da pele, né, do corpo da pele, ou se a pessoa da, 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 da vontade dele fazer uma coisa ou outra, mas são daquelas pessoas desempregadas, o preconceito, às vezes, daquelas pessoas que são desajustadas, daquelas que precisam de ajuda, aquele homem que está na rua o tempo inteiro, né, ali sem teto, você olha, passa e virou uma normalidade
aquilo no mundo que nós vivemos hoje. Então, se nós tivermos o senso de justiça, às vezes com uma palavra, uma prece, você já faz a diferença do tamanho desse mundão que a gente está aqui. Aplicação prática. Na aplicação prática, que é nos dias de hoje, a parábola da rede nos convida a aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diárias. Isso pode incluir desde ações simples de bondade até esforços maiores para fazer a diferença em nossas comunidades e no mundo. Eu estou fechando basicamente aqui com vocês o que nós devemos fazer. Às vezes você não pode fazer muito porque você também não tem para fazer, mas às vezes você com uma prece, o seu pensamento ligado ao mundo espiritual e também ao Mestre Jesus, pedindo para que aquela pessoa tenha, na verdade, uma nova oportunidade, né, ou uma uma cura de uma doença, às vezes, que você a a aquilo ali coloca a pessoa completamente, perturbada o tempo inteiro. Eu me lembro uma vez que eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, de uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu não conseguia me conectar com o Pai. Eu não conseguia parar e fechar meus olhos para me conectar com o Pai. Eu tentava de todas as formas, de todos os jeitos, na rua, tentando chegar em casa, eu estava com uma aflição muito grande. E aí eu pedi, sinceramente, eu pedi a um colega que é evangélico, que ele, se ele pudesse orar para mim no instante, porque eu não estava conseguindo me conectar com o Pai. Aquilo foi me dando um conforto, aquilo foi me dando uma calma, de repente. E depois eu falei assim: obrigado pelo intermédio de quem fez isso com você. Eu sei que você não é espírita, você me conhece, você sabe que eu sou espírita, mas eu estava tão agitado que eu não conseguia fazer essa conexão. E uma outra pessoa de uma outra religião, de um outro segmento, mas por respeito, por uma aplicação prática, ele foi uma pessoa solidária, uma pessoa cristã no momento, e ele usou, na verdade, assim, acalma teu coração. Essa é a palavra que ficou na minha cabeça. Acalma o teu coração. E isso foi tão forte e potente que acalmou o coração mesmo. Eu me senti diferente e aí eu pude fazer a conexão com a espiritualidade, com o Pai, para poder me dar um rumo naquela situação tão devastadora que estava. É isso. Essas reflexões das mensagens que o nosso mestre proferiu e ficaram registradas como um guia prático para vivermos de maneira mais ética, compassiva e consciente, é na contemporaneidade, no dia de hoje. Nós estamos vivendo aqui o agora. Então é fazer a diferença. É fazer a diferença de uma maneira cristã, simples, ética e moralmente dentro das leis de Deus. É isso.